falar um pouco sobre essa questão da paternidade, da filiação. Eu sei que a história, ela não é tão feliz assim para muita gente. A trajetória, as situações que acontecem. A nossa sociedade hoje ela é marcada por um forte sentimento de desamparo. E a palavra desamparo é literalmente sem pai. Então há um desamparo, há um sentimento de abandono. As pessoas elas estão tentando se encontrar o tempo todo. E não é muito raro a gente encontrar pessoas com 40, 50, 60 anos ainda tentando se achar no mundo. Ainda tentando se encontrar. Então eu quero trabalhar um pouco com vocês e abrir um pouco o coração nessa direção. Um outro problema nesse tempo que a gente está vivendo é que a figura paterna ela está muito esvaziada. Então, quando um homem faz coisas de mulher, é avanço da sociedade. Quando uma mulher faz o que ela tem que fazer, é retrocesso. Então, as coisas estão invertidas. E aí isso afeta a maneira como a identidade, como a sociedade vai se formando. O assunto pai, o assunto paternidade, o assunto identidade, ele é tão recorrente que as pessoas na literatura você vê, nos filmes você vê, nas séries você vê em todo lugar essa questão paterna, a fragilidade da figura masculina e esse discurso feminista e as coisas indo para rumos completamente diferentes. Se eu te perguntasse para você hoje, e é uma pergunta para você no teu coração, tá? Se eu pedisse para você dizer assim, fala um pouco do seu pai para mim. Primeiro, você teria algo bom para dizer do seu pai? E segundo, você teria o que dizer sobre o seu pai? Não, aí não é ser algo bom ou algo ruim. Porque eu sei que muitas pessoas mal conhecem o pai. Apesar do pai estar morando, às vezes, no mesmo lugar, aqui na mesma cidade. Como pessoas que perderam o pai cedo ou não conheceram o pai. Muita gente hoje acaba precisando assumir uma posição paterna. Se tornou um pai, ou na igreja assume uma posição de liderança, ou numa empresa trabalha e tem um cargo de chefia, precisa liderar pessoas. Tudo isso aponta para uma posição paterna, uma posição de liderança, uma referência. O problema é que muitas dessas pessoas que estão nessas posições hoje, elas não sabem o que é ser um filho. Elas não passaram pela experiência, num sentido positivo, de ser um filho e de ter um pai, de ter um referencial, de ter uma pessoa que exerça autoridade, que ao mesmo tempo que exerce a sua autoridade, exerce palavras de afirmação. São pessoas que não sabem quem são e não sabem para onde estão indo. São pessoas que estão à deriva, como um barco à deriva. Então, muita gente acaba precisando assumir essas posições, mas elas não sabem, não tiveram uma paternidade sadia. E isso é um problema sério, sabe por quê? Eu quero que você guarde essa frase. Se você tem problema com seu pai, em algum nível, tá? E não fala necessariamente de perdão, mas se você teve ou tem problemas de relacionamento, problemas com seu pai, problemas com a figura paterna, provavelmente você também tem problemas com Deus. Vou repetir. Se você tem problemas com seu pai, ou com a figura paterna, ou com uma figura de liderança, ao longo da sua vida, você teve embates com isso, você hoje ainda tem problemas com isso, eu quero dizer para você que provavelmente você também tem problemas com Deus, porque Deus é pai. E isso é uma coisa que a igreja pouco fala. Nós falamos do Deus Pai, nós exaltamos a paternidade de Deus, nós falamos do Filho amado. Mas, às vezes, entre nós, na nossa história, a igreja, às vezes, não trata com isso. E em gabinete, o que mais a gente escuta das histórias, quando as pessoas estão abrindo o coração, expondo suas dificuldades, e a gente vai cavando, e não sendo um psicólogo, mas apenas ouvindo as histórias, você percebe que lá no final, ou lá no fundo, no profundo da alma, tem um problema com o pai. Temos que aprender a ser filhos antes de nos tornarmos pais. Você que deseja se casar jovem, você que já é casado e ainda não tem filhos, aproveita, porque se tem alguma pendência nessa área, corre para que você seja mais fortalecido, mais capacitado, para que você possa desempenhar isso de uma maneira mais construtiva. Como filhos, nós aprendemos a depender do pai, a gente segue o pai, a gente obedece o pai, a gente ama o pai.
Mas quando essa figura paterna, esse pai é problemático, quando ele é ausente, o processo de formação da nossa identidade é prejudicado. Aí muita gente tem que correr para amadurecer antes da hora ou depois da hora, sabe? Gera um descompasso. E aí se surge um casamento, entra um casamento nesse meio, tem um filho, e aí gera mais problemas. Um homem que ainda não sabe o que é ser filho, porque não teve um pai. E aí ele se torna pai. Como que esse filho vai ser? Se não for a graça de Deus sobre nós. Se o nosso coração não se inclinar aos pais que podem nos auxiliar nessa caminhada. Quem nunca ouviu isso? Filho, vai estudar, porque você precisa ter um futuro. Não é isso? Só que a grande maioria das pessoas foi treinada, quando pensa, vou ter um futuro, eu preciso ter um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Quando as pessoas pensam no pai falando, você precisa estudar, você precisa isso, fazer um curso, porque você precisa de um futuro, em outras palavras, o que a sociedade traduz para isso, e muitos de nós traduzimos também é isso, um bom emprego e muito dinheiro. Isso vai gerar o que dentro da gente? Uma mentalidade de sobrevivência, porque eu tenho que ficar correndo atrás o tempo todo, porque eu preciso suprir, a minha família merece mais, e aí você entra numa noia, vamos dizer assim, que você começa a trabalhar, você começa a se apoiar em coisas que a sociedade te oferece para você se manter, e você vai perdendo aquela essência daquilo que realmente a sua família merece. E aí eu digo com todas as letras, mais do que um bom emprego, dinheiro, conforto, bens, a sua família, pai, merece a sua presença. Mais do que todo o conforto que você pode dar, a sua família merece, o seu filho merece conversa, seu filho merece abraço, seu filho merece carinho, afirmação. Mais do que suprir ele com uma roupa, com bens, com seja lá o que for. A sua família, o seu filho precisa da sua palavra e precisa que você cumpra com a sua palavra. A sua família precisa que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. E eu digo para os pequenos, seus filhos pequenos precisam muito mais do não do que do sim. Porque depois, quando você disser sim para ele vai perceber, uau, agora eu posso. Mas ele vai se lembrar dos nãos que você deu na vida. E aí ele vai, peraí, mas isso aqui meu pai disse um dia que era não. Mas agora eu estou mais velho, agora eu posso. Mas eu não vou fazer. Porque o meu pai disse que não. A gente precisa respeitar esses processos. Isso é muito difícil, porque a sociedade ela é muito permissiva e inverte todos os valores. Você está indo contra a corrente, contra a cultura. Então você está indo subindo uma maré violenta que está vindo contra você. E você precisa se posicionar como um homem de Deus. Eu digo para você, Deus dá graça para a gente. Deus sustenta a gente. É muito difícil, mas Deus dá graça. E a gente consegue se posicionar. Eles precisam dessa firmeza. Eles precisam dessa solidez, de constância. Nenhum de nós dessa sala tem esse nível como Jesus em relação ao seu Pai, como Deus. O problema é que às vezes a gente separa. Não, meu pai ele foi uma pessoa ausente, ele foi uma pessoa difícil. Meu pai não me deu as coisas, meu pai não me deu as condições, meu pai nunca me abraçou. Meu pai, sabe? Mas eu tenho Deus, então eu me agarro em Deus. Só que o problema é que a vida da gente não é desencarnada. Se nossa família é desajustada, se os nossos pais foram desajustados, se nossos pais hoje são pessoas boas, mas estão separadas, isso é uma referência muito forte contra o teu coração, contra a tua formação. Então você tem Deus que vai te afirmar e te apontar naquilo que você precisa fazer, mas Ele te insere dentro de uma família de muitos filhos. Ele te insere no corpo de Cristo. E você tem pais aqui no corpo de Cristo que podem te ajudar. Não são perfeitos, mas eles vão te ajudar naquilo que faltou para você. Deus ele faz esse trabalho de forma dupla, gente. Não tem como, senão você se torna um místico no pior sentido. Ah, Deus, aleluia, glória a Deus, oh meu pai, mas a família está toda arrebentada. Ou então gente que, não, minha família e tal, mas aí o chamado que Deus tem para a tua vida fica em segundo plano. E você se perde também. A gente precisa conciliar as duas coisas e graças a Deus existe a igreja. Graças a Deus que existe o corpo de Cristo, porque pelo exemplo do Filho, nós podemos acessar um nível de relacionamento, de paternidade, de hombridade, de relacionamentos sadios. A gente deve zelar por isso.
Eu quero falar um pouco a respeito de Jesus. Eu vou ler alguns textos, não vou pedir para você abrir, mas eu quero que você acompanhe. Lá no Éden, quando o Senhor promete que esmagaria a cabeça da serpente, ele já estava preparando um caminho para que o seu filho viesse. E antes dele vir, antes dele tomar a forma humana, Deus ele já afirmava quem ele ia ser. Ele levanta o profeta Isaías e ele escreve no capítulo 9, versículo 6, um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Deus ele levanta um profeta e ele vai dizendo, olha, o meu filho ainda não chegou, o menino, ele está para nascer. Mas eu já digo de antemão, ele será maravilhoso, conselheiro. Ele será um Deus forte, ele será o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E aí passam-se os anos. Gabriel ele aparece para Maria e ele diz para Maria, em Lucas capítulo 1, 31, você vai conceber e dará luz a um filho. O nome dele será Jesus, salvação. E será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor te dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Maria ainda não estava grávida, e o anjo já anuncia a vontade do pai sobre o seu filho. Depois, Isabel, e aí Maria já está grávida, ela vai visitar Isabel, que também estava grávida, sua prima, grávida de João Batista. Em Lucas 2,41, quando Maria saúda Isabel, chega na casa dela, diz que João Batista no ventre de Isabel começa a remexer. Então Isabel ela é tomada pelo Espírito Santo, ela exclama em alta voz, tu és bendita entre as mulheres, e bendito será o fruto do teu ventre. E é interessante que, lendo esse texto, a saudação de Maria, Maria saudou Isabel, o saudar ali, não era um saudar tipo, Isabel, oi e tal, não. Envolvia abraço, envolvia beijo, envolvia toque. Então, quando Maria abraça Isabel, tem um contato ali, parece que João Batista e Jesus se encontram pelas barrigas, né? E João Batista exulta ali no ventre, bebê ainda, e Jesus ele nasce, ele é apresentado no templo. E aí em Lucas 2, capítulo 29, Simeão estava aguardando o tempo de consolação de Israel nos seus dias, quando ele vê o menino Jesus, bebezinho, 8 dias, e ele pega aquela criança ali e ele fala, agora Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, e ele proclama algo que eu não tinha reparado. Ele fala, esse filho, essa criança vai ser luz para os gentios. Jesus veio para salvar Israel e ele anuncia que ele também vai salvar aqueles que não são. Ele vai ser luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. João Batista, 30 anos depois, Jesus vai ser batizado. Ele batiza e ele fala, eu batizo com água, Mateus 3, versículo 11. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus ele desce as águas, ele sobe, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Mateus 3,17, ele ouve uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho total satisfação. Gente, depois de tudo isso, como que esse filho vai falhar na sua missão? Imediatamente ele é tomado pelo Espírito e ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele jejua 40 dias, ele passa e atravessa. Ele volta de Nazaré, se você ler a sequência da história, ele volta para Nazaré, ele entra na sinagoga, ele lê Isaías, o profeta, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra dessa passagem? E quando ele acaba de ler, ele se assenta, todo mundo está olhando para ele lá na sinagoga, e ele fala, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Gera um rebuliço, e ele começa a falar que os profetas da sua própria casa não são aceitos, e eles começam aquele tumulto, e começam a subir, a cidade era construída num alto, num rochedo, e eles levam ele para empurrar Jesus lá para baixo. Quando eles chegam na beirada do precipício, Jesus simplesmente vira para eles e atravessa no meio deles, vai andando, e ninguém faz nada com ele. Sabe o que é isso? É confiança na sua missão. Ele sabia muito bem quem ele era. Você imagina isso com os nossos filhos, pais que estão aqui, pais e mães, mas hoje é mais para os pais. Como que os nossos filhos, o que os nossos filhos não podem ser,
Se nós, desde agora, desde antes e daqui para frente, afirmarmos quem eles são, declararmos sobre ele as promessas. Sabe o que acontece? Muita gente vem em reuniões, passam reuniões, ouvem palavras, recebem palavras. Quantas palavras você já não ouviu de Deus, pessoas que liberaram profeticamente sobre a tua vida? E quando você passa aquele momento de liberação de palavras, você sente dentro do teu coração um certo descompasso, assim. É quase uma incredulidade, tipo, não, mas essa palavra aí não rola, né? Olha quem eu sou. Sabe por que isso acontece? Porque todas as vezes que o Pai, Deus, ele vai liberar uma palavra sobre a tua vida, essa palavra acaba encontrando eco com aquilo que você não ouviu durante a sua vida, como filho do seu pai natural. E aí fica assim, ó, peraí, mas será que vai dar mesmo? Sabe por quê? Você não ouviu do seu pai isso. Então, quando você ouve de Deus, você questiona. Mas se você tem uma família, né, e eu não estou dizendo que você não vai questionar nada, mas se você tem uma família que te fundamenta, que te aponta no caminho, que está ali contigo, que ensina no caminho que deve andar, tem muita coisa que às vezes não funciona do jeito que a gente espera. Tem muita coisa, tem muita crise, tem muita falha nesse caminho, mas a gente está desenvolvendo e empurrando. Quando a gente vê a vida de Jesus, a gente vê a nossa, a gente vê, cara, é possível. É possível um pai apontar o destino do filho de tal forma que, ainda que venham dificuldades e barreiras, ainda que venham momentos de problemas, ainda que haja pecado, ainda que haja quedas, esse filho ele não vai se desviar do caminho. Esse filho ele vai seguir porque ele sabe a sua missão, ele sabe de quem ele é filho, ele sabe para quem ele está servindo. Nós precisamos construir isso como igreja. Nós precisamos apontar esse padrão para o mundo. A gente precisa fazer isso. Pessoas que nunca ouviram nada de bom dos seus pais têm dificuldade de abraçar palavras boas que vêm de Deus. Pessoas que nunca ouviram nada de bom dos seus pais têm dificuldade de abraçar as boas palavras que recebem de Deus. Outra coisa importante nessa questão da afirmação, Jesus ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Quando eles perguntam para o cara que veio antes dele, João Batista, né? Quem você é? Você é um profeta? Você é Elias? E ele cita Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aqui eu abri um parênteses nessa palavra. Sobre qual palavra você está vivendo e sobre qual palavra você pode dizer, eu sou essa palavra? Qual é a palavra que você carrega das Escrituras que você, se alguém te perguntasse quem você é, você poderia pegar e dizer, olha, eu sou essa palavra. O que você está cavando? O que Deus te chamou para ser? O que Deus está afirmando na sua vida nos últimos anos, nos últimos dias? A gente precisa entrar nisso, a gente precisa de pais que nos ajudem a desenvolver isso, aquilo que temos ouvido de palavras de Deus. Precisamos, e se nós não temos pais naturais que nos deem esse suporte, nós temos pais espirituais, nós temos pais presentes nesse salão que podem nos ajudar, nós temos amigos que são pais, que têm essa figura de liderança que podem nos impulsionar. Precisamos recorrer a isso, gente. Sabe por quê? Senão a gente para, senão a gente erra o alvo. Senão a gente só vai entender quem a gente é depois de passar por muita coisa. Pensando nessa questão do destino errado, eu me lembrei de Jessé e Davi. O homem mais importante daquele tempo para Israel, Samuel. Jessé, reúne os teus filhos, vou na tua casa. O que você faz como pai? Aí, se arruma aí que tá vindo um homem aí. Mas ele deixa o Davi lá no campo, que esse pai não viu em Davi. Apesar de criar e fazer com certeza o melhor que ele podia. Depois que Davi ele é ungido, Golias, né, começa a afrontar Israel. E Davi foi ungido. O que Jessé faz? Vai lá e leva comida para os seus irmãos que estão em guerra. Mas, fica... O seu papel é esse. Ele não percebeu o que Davi estava se tornando, onde Deus estava apontando ele. E isso é muito sério, porque Deus está apontando jovens aqui. E às vezes os pais se perdem nisso, porque eles recebem uma boa bagagem, um bom depósito, voltam para as suas casas. Jovens, se você não tem suporte lá, você tem suporte aqui. Se você não tem suporte lá, você tem suporte no teu pai, que não falha. Isso significa desonrar os seus pais naturais? Não, não mesmo.
Porque você precisa, como Davi, fazer o que o seu pai falou. Ah, é? Tá bom. Vou lá servir as paradinhas, as comidinhas lá para os meus irmãos. É o meu tempo. Vai chegar uma hora que você vai assumir as rédeas da sua vida nesse sentido. Mas enquanto você está com o teu pai, enquanto você está com a tua mãe, eles são as pessoas, às vezes, que dão muito mole, mas eles são seus pais. Honra aos teus pais. Honra aos teus pais. Esse é o mandamento, para que se prolonguem os seus dias na terra. Honra o teu pai e tua mãe. Não diz na Bíblia que é para honrar pai e mãe se eles forem bons pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Você, filho, que está aqui, jovem ou velho, não importa a idade, mas você tem o seu pai vivo, sua mãe viva, mas hoje é para os pais. Você tem oportunidades de refazer esse caminho. Porque, às vezes, o filho é pródigo e o pai fez tudo certo, mas o filho sai. Mas, às vezes, não. O pródigo é o pai. E você é o cara que está esperando ele voltar. Você é o cara que está indo a ele e reconstruindo esse caminho. Ah, mas eu não perdoo meu pai pelo que ele fez. Ah, eu fui abusado. Ah, eu não tenho diálogo. Você tem um pai que pode todas as coisas. E ele vai te dar oportunidades e maneiras, modo, tempo, para que você possa fazer esse caminho. Mas a gente precisa fazer. A gente não pode exercer ministério, a gente não pode exercer sala de oração, a gente não pode ser igreja na cidade, se a gente tem pendências com os nossos pais, se a gente tem barreiras com os nossos pais, se a gente não honra aquilo que eles fizeram por nós em toda a sua dificuldade, se a gente não os respeita mesmo quando eles não se dão o direito de serem respeitados. Eu não estou propondo uma coisa fácil. Eu estou propondo algo que a Bíblia diz para mim, que eu preciso fazer, e eu estou tentando fazer, e você precisa fazer também. A gente precisa disso. Porque a gente está entrando numa época em que a gente precisa de paz. A gente está entrando numa época em que a gente precisa de pessoas como Romanos 8,14, filhos que são guiados pelo Espírito de Deus, filhos maduros. Romanos 8,15, porque não recebestes um espírito de escravidão para viveres atemorizados. Recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba. Nós somos filhos guiados pelo Espírito de Deus, ou nós somos filhos guiados pelas circunstâncias que fomos criados? Somos filhos que vivem guiados pela ausência paterna? Somos filhos que são guiados pelo que a sociedade diz que um homem ou que um pai tem que ser? Ou nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Quero terminar dizendo o seguinte. Nós ouvimos aqui uma palavra sobre os poços de Isaac. E sobre Isaac eu me lembrei de duas coisas. Isaac, quando ele sobe com Abraão no monte, que ele seria oferecido em sacrifício, não sei se você já reparou isso na história, mas quem carrega a lenha é o Isaac. Isaac era grande o suficiente para carregar lenha. Eu fico imaginando, porque o meu filho, eu não daria lenha para ele carregar. Ele tem 10, vai fazer 11. Imagino que aquela época não era assim tão sensível, né? De repente ele tivesse essa idade, uns 10, 11 anos, não, carrega a lenha aí, já tem braço. Blá. Aquela época era uma coisa mais bronca, né? A única pergunta que Isaac faz é, onde está o cordeiro, pai? Para o sacrifício. E o que Abraão responde? Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E Isaac não diz mais nada. Então, gente, quando Isaac ele é deitado no altar, ele é deitado por livre e espontânea vontade. Abraão não pegou, Isaac amarrou ele, deita aí, moleque. Não. Ele foi com o seu coração. Sabe por que ele fez isso? Primeiro, ele confiava em Deus. E segundo, ele confiava no pai dele. E se o pai dele falou que Deus ia providenciar o cordeiro, eu não vou questionar, eu vou deitar, ainda que eu veja meu pai puxando a lança para me ferir. Nós precisamos ser filhos assim, que confiam totalmente no pai e que confiam no pai natural. Seu pai não é essa figura, você tem pais, você tem pastores, você tem líderes, você tem amigos. Confie neles. Porque ainda que às vezes pareça que eles estão puxando uma lâmina para te pegar, Deus vai prover. O cordeiro vai aparecer. Deus vai dar um jeito de fazer. Confia.
Entra nisso. Se você se você tem dificuldade de confiar no outro, confiar nos seus pastores, confiar nos seus líderes, se você tem dificuldade de confiar no seu pai natural, entra nisso, em Deus. Desenvolve isso, cresce nisso. Isso é vida para a gente. Outro ponto é que quando passa o tempo, Abraão já é morto, Isaac já é um pouco mais velho, tem um momento que ele precisa de água, e ele lembra, nessa região aqui, o meu pai já passou por aqui. E ele começa a abrir os poços do pai. E aí ele abre o primeiro poço, sai água, ele tira os entulhos, brota água, mas gera conflito. O nome do lugar é chamado discussão. Ele sai dali e vai para outro lugar, onde o seu pai tinha aberto também um outro poço. E ele vai e faz a mesma coisa. E gera inimizade. O nome do lugar é marcado com esse nome. Aí chega um terceiro movimento, Isaac sai e cava um poço novo. Um poço dele. E naquele lugar ele encontra paz e descanso. O que esse texto aponta para mim? Primeiro, Isaac honra o seu pai. Retorna aos caminhos onde o seu pai passou. Reabre aquilo. Não, o que fizeram aqui? Não. Isso aqui é água, isso aqui é vida. E ele abre. Isso é honra. Mas existe um segundo movimento que Isaac percebe, que é o quê? Quando a gente faz isso, a gente honra os nossos pais, mas a gente não desenvolve algo novo, algo que Deus tem para nós, começa a gerar conflitos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente apoiada no mau sentido naquilo que os seus pais estão fazendo, sabe? Estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que já poderia estar produzindo e abrindo o seu próprio poço, mas estão ainda nos poços dos seus pais, dos seus líderes. Tem gente que precisa abrir poço novo aqui, mas está parado no tempo ainda. Está olhando para trás. Não é desonrar o seu pai, não é desonrar o passado, mas é apontar algo que também está por vir. Precisamos de pessoas que honram o seu passado, e isso jamais vai ser apagado, mas que também honram e também desenvolvem e trabalham aquilo que Deus está mandando eles fazerem. A gente abre aquilo que foi entulhado, mas que é vida, e a gente abre o nosso poço também, para que brote mais vida, para que haja paz e descanso. A gente precisa desses dois movimentos.